de nosso glorioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Você que está em casa, você que está cultuando ao Senhor conosco nesta hora, você que cultuará depois, que o Senhor te abençoe e te guarde de todo mal, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto, te dê paz, ministre vida, saúde, cura, perdão, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor te dê força, que o Senhor te dê ânimo, que o Senhor te dê vigor, em nome do Senhor Jesus, amém, graças a Deus. Convido todos a abrirem as suas Bíblias, no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 3, a partir do versículo 14, nos diz assim a palavra do Senhor. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente, tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o Pai, com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, em nome de Jesus, aplica a tua palavra a cada coração, alimenta as tuas ovelhas, dá pasta ao teu aprisco, remove toda frieza, toda indiferença, Senhor, em nome de Jesus. Sopra dos quatro ventos o teu Espírito sobre as nossas vidas, sobre toda a tua igreja, a ser espalhada por toda a face da terra, e traz, Pai, um avivamento, em nome de Jesus. Gera, Deus, arrependimento. Gera, Senhor Deus, mudança de mente, mudança de hábito, mudança de postura, mudança de comportamento. Pai, converte cada coração ao teu coração, em nome de Jesus. Amém. O livro de Apocalipse, ele foi inicialmente endereçado aos cristãos que estavam suportando o martírio ali na época do apóstolo João. Inclusive João é o último apóstolo a morrer, ele fica exilado, ele é preso na ilha de Patmos. Então este livro ele foi enviado a 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos ver isso aí logo no início do capítulo, o destino desta igreja. A gente vê nos versos primeiros, falando do Apocalipse, que é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. E aí, o verso 4, João assim se direciona ao público-alvo. João, às 7 igrejas que estão na Ásia,
graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir, e dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis sacerdotes para Deus seu Pai. A ele glória e poder para todos sempre. Amém. Então aqui a gente tem nesta introdução, nesta dedicação, a saudação de graça e paz, o destino às 7 igrejas da Ásia, e aí a gente tem a pessoa do Espírito, a pessoa de Cristo, a pessoa do Pai, se dirigindo por meio de João a estas 7 igrejas. Então o número 7 significa completo, o número 7 significa total. Segundo os estudiosos, havia mais de 7 igrejas na Ásia Menor. Mas quando Jesus envia a carta a 7 igrejas, significa que ele envia sua mensagem para toda a igreja, em todos os lugares, a todos os tempos. E é impressionante que nós vamos ver, por exemplo, palavra que se repete para 7 igrejas, no finalzinho de cada uma carta, a gente vai ouvir a palavra dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Os dispensacionalistas, que é uma corrente que acredita na dispensação, então os dispensacionalistas, eles entendem que as 7 igrejas representam tipos de igrejas que têm existido por toda a história. Então cada uma dessas igrejas, porque a carta a cada uma das igrejas, eu li aqui só a respeito da igreja de Laodiceia, nós vamos falar a respeito dessa igreja de Laodiceia, mas esta corrente escatológica de entendimento do Apocalipse e de outros livros, como Daniel e outros textos escatológicos, as profecias, eles entendem que cada uma das igrejas, dessas 7 igrejas, representa a igreja de Jesus Cristo dentro de um período da história. Porque a carta para cada igreja, ela traz elogio, ela traz repreensão e ela traz ação, indicando a ação de cada uma daquelas igrejas. Então, eles entendem que elas simbolizam as características distintivas e desenvolvimentos históricos dentro da cristandade durante as sucessivas eras da história eclesiásticas. Então nós temos aí, eu vou citar aqui, por exemplo, dentro dessa visão, como que eles pegam cada uma dessas igrejas, aplicando a cada período da história. Então, a primeira carta e a primeira igreja citada é a igreja de Éfeso, que está no capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Como é que era essa igreja? Qual o elogio para essa igreja? O elogio é que havia um trabalho árduo e perseverança. Essa igreja trabalhava arduamente e era perseverante. Qual a repreensão? A repreensão ali para a igreja de Éfeso é que havia abandonado o seu primeiro amor. E a ação era: lembra-se e arrepende-se. Então, segundo esta teoria, segundo esse entendimento dos dispensacionalistas, a igreja de Éfeso retrata o período da era apostólica, que trabalhava arduamente. Então, a era dos apóstolos. Depois, a segunda igreja é a igreja de Esmirna, que está em Apocalipse 2, do 8 ao 11. Esta igreja, ela sofreu perseguições e muita pobreza. Aí nós não temos repreensão nesse texto para essa igreja. E não temer, ser fiel até o fim. Segundo a visão dispensacionalista, Esmirna retrata o período na história do cristianismo da era pós-apostólica,
quando foi a igreja aí duramente perseguida. A terceira igreja de Pérgamo, está do capítulo 2, do 12 ao 17, aí nós temos a palavra de elogio do Senhor, é que ela permanecia fiel à fé. Então o Senhor elogia, ela permanecia fiel à fé. E tem a repreensão aí que era de uma transigência. Transigiam, e o Senhor então convida a arrepender-se. Então essa igreja aí, a igreja de Pérgamo, a igreja crescentemente mundana, depois do imperador Constantino, que virtualmente fez do cristianismo a religião oficial de Roma. Depois nós temos aí a Tiatira, que está em Apocalipse 2, do 18 ao 29. Essa igreja recebe o elogio de ser uma igreja do amor, da fé e serviço. Mas aí tem imoralidade presente. E o Senhor então exorta a arrepender-se. A que essa igreja se arrependesse. Então a igreja de Tiatira, segundo a visão dispensacionalista, ela está no período da Idade Média. A igreja acaba se corrompendo e aí tem este período da igreja corrupta da Idade Média, nesta visão dispensacionalista, retratando assim a igreja de Tiatira. A igreja de Sardes, que está registrada em Apocalipse, do capítulo 3, do 1 ao 6, ela tem como elogio a eficiência e como repreensão superficialidade. E aí tem a ação de despertar, arrepender-se. Então essa igreja de Sardes, segundo a visão dispensacionalista, Sardes, a igreja da Roma, com sua reputação de ortodoxia, mas ausência de vitalidade espiritual. E aí a gente tem a sexta igreja, a igreja de Filadélfia, registrada no capítulo 3, do verso 7 ao 13. Então essa igreja, o Senhor elogia a sua fidelidade, não há nenhuma repreensão, e tem uma ação aí, esperar guardar aquilo que tem. Então essa igreja de Laodiceia, ou melhor, essa igreja de Filadélfia, segundo a visão dispensacionalista, é a igreja dos reavivamentos modernos e dos empreendimentos missionários globais, de onde nós tivemos aí todo esse avivamento, as reformas protestantes e por consequência, todas as ondas de avivamentos que nós tivemos. E daí que surgiram todas as outras igrejas. Isso nesta visão. Por fim, a igreja de Laodiceia, do capítulo 3, do 14 ao 22, o texto que aqui nós fizemos a leitura, e nessa igreja nós vamos nos ater. A igreja de Laodiceia, segundo a visão dispensacionalista, a igreja é a igreja contemporânea, a igreja de hoje, que tem ficado morna por causa da apostasia. Tem ficado morna. Numa entrevista recente que eu estive aí num programa de rádio, alguém perguntou a respeito da igreja, o comportamento da igreja, e se isso não era uma profecia, se isso não era cumprimento das profecias, essa questão da pandemia com essa praga, não é, com esse vírus que é uma peste. E é claro que é um dos cumprimentos da profecia. Mas como que a igreja tem agido diante disso? É como que se é uma igreja morna, uma igreja fria, uma igreja diferente. Você não vê um arrependimento em massa, um caso aqui ou outro, como sempre houve. Não há um choro, não há um arrepender-se. Quando o Senhor, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13, diz que se Ele fechar os céus, se Ele cerrar os céus, de modo que não houvesse chuva, e se Ele enviasse a peste sobre o seu povo,
E aí o versículo 14 diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Você não está vendo humilhação? Estou falando isso lá fora, no próprio povo de Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar. A oração, eu estou aqui há 14 anos, vou fazer 14 anos, aí tem oração de manhã. Continua mesmo, o mesmo grupo que vem aqui. Tem vez de ter 5 pessoas, ter 3, ter 4, ter 10, ter 20. Nós não vemos assim uma alterar. Você não vê a igreja, estamos agora embaixo de um decreto sem poder cultuar. Nós estamos aqui fazendo uma live. Mas nesse ano de 2020 que nós tivemos entre fechar e abrir, nós não tivemos um aumento. As igrejas, não somente aqui essa igreja, mas as igrejas do Senhor, poderiam estar cheias. Muita gente convertendo. Cristãos afastados, voltando para a casa do Senhor. Não vê isso. E aí o texto lá de 2 Crônicas 7, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, buscar ao Senhor. Não. Você vê muito entretenimento pela internet, os canais abertos, fechados, as pessoas se atendo. A exemplo aí agora do último Big Brother, maior sucesso de audiência, e as pessoas comentando nas redes. Pronto. Entretenimento. Então o texto de 2 Crônicas, nós estamos vendo que ele casa perfeitamente com esta ideia da igreja morna, a igreja indiferente. E aqui quem me acompanha sabe que uma das minhas orações, desde o primeiro momento que eu disse que estaríamos sempre citando 2 Crônicas 7, 13, 14, 15, 16, é de que Deus nos faz arrepender. O arrepender é uma ação gerada do Senhor no coração do pecador. O homem de si mesmo, ele não tem condição de arrepender-se. O homem perdido, ele jamais será salvo se essa salvação não for um ato dos céus, um ato de Deus em direção, em buscar, em resgatar este homem pecador. A santificação é uma ação do Senhor. No entanto, é interessante que eu, na condição de pecador, perceba a minha condição, embora até essa percepção também é uma ação dele. Mas você que está me ouvindo nesta hora e que tem o entendimento da existência de Deus, que tem o entendimento da palavra de Deus, que tem o entendimento de você mesmo, mas que sabe que a vida está no pecado, então se faz necessário dizer: Deus, me ajuda. Mas nós temos outro público que não está nem aí, que ele peca e nem dá conta que está pecando. O que eu chamo a atenção aqui é que nós vimos, não percebemos ao longo deste ano aí de pandemia, nenhuma mudança em nenhum público. Nem aquele que está totalmente cego, que está no pecado, na lama, e como leitão, porco, tem prazer de se lamear mais e mais e mais e mais. Diferentemente daquele outro, que pisa o pé na lama por um acidente, vai lá, se lava e se incomoda com a sujeira. Nem para um público e nem para o outro. É como que se a pandemia não tivesse nada a ver. É indiferente. É indiferente. Então retrata muito bem, sim, esta ideia da igreja de Laodiceia. Essa igreja morna, que não é fria, que não é quente. Que crê em Deus, mas que não tem uma ação em direção a Deus, em arrependimento, em conversão, em se humilhar, em buscar. Porque a palavra do Senhor é fiel e verdadeira. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Assim tendo dito o Senhor, assim se cumprirá. Quando o seu povo se voltar para ele, se humilhar e orar, e buscar
sua face, a sua palavra se cumprirá quando ele diz: então ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A terra está enferma. E que interessante, né? A gente tem várias lições dessa pandemia. Dentre elas, está aí agora. Toda expectativa com a vacina, cadê? Está aí agora. Deus mostrando que Ele é Deus. Ele é quem guarda, Ele é quem protege, Ele é quem sara, Ele é quem cura. Ah, você está sendo negacionista? Não, eu creio em vacina. Eu creio no poder, mas quando Deus quer fazer, Ele faz, deixar o homem confuso, como estão confusos, perdidos. O que mais eu tenho ouvido agora ultimamente é de que, olha aí, a sociedade não obedece, a sociedade não faz isso. Sim, e os líderes? Manda trancar a capital, um determinado governador manda trancar o estado e vai para Miami. Outro determinado prefeito da cidade aqui, maior cidade de referência, terceira maior cidade do mundo, São Paulo, tranca a cidade e vai para o estádio. O que justificava antes o trancar tudo e ficar em casa? Para não dar superlotação ao sistema de saúde. Então pronto, o governo manda dinheiro, o governo federal mandou dinheiro para prefeitos, governadores, preparar o sistema de saúde, para a construção de leitos, respiradores, equipamentos, EPIs. Os que conseguiram comprar, depois desmontaram. E outros nem comprou, porque o dinheiro desviou para outras finalidades. Outros que desviou menos, conseguiram fazer alguma coisa. E por que desmontou? E agora a gente tem que parar de novo e pagar o preço? Eles estão perdidos, é só isso. Estão perdidos. Eles estão perdidos. A Argentina foi quem mais fechou. E tem lá o maior número de mortes, inclusive que o Brasil, por 1 milhão de habitantes. São Paulo é um dos estados que mais fechou. E se separasse São Paulo do restante dos outros estados do Brasil, deixar 26, são 27, né? 27 unidades da federação. Então tira São Paulo, deixa 26. Se comparar o número de mortes de São Paulo com os 26, São Paulo tem um número de mortes maior por 1 milhão de habitantes. E aí? Estão perdidos. Mas o que eu quero chamar a atenção não é para isso que você já sabe. E como nós, igreja, reagimos diante disso tudo. Nós estamos entendendo que é o Senhor que está no controle de tudo. E que é uma ação nossa, do povo de Deus. Se o meu povo, aquele que se diz povo de Deus, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, se arrepender de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É evidente que nessa lógica dispensacionalista, esta visão, esta linha de raciocínio escatológico, nem todos os teólogos concordam. Há divergência, tem alguns que não aceitam essa linha de interpretação. Mas o livro de Apocalipse, ele é um livro que a gente tem várias correntes aí de interpretação. Por exemplo, há 3 escolas principais de interpretação: a preterista, que significa essa escola dizer que, essa escola vai advogar, vai dizer que tudo que foi profetizado já aconteceu. É uma escola escatológica de interpretação do livro de Apocalipse. Para essa escola, tudo já aconteceu, chamada escola preterista. Existe uma outra, chamada futurista. Para essa escola de estudo, de interpretação do livro de Apocalipse, tudo que é profetizado no livro, a partir do capítulo 4, tem a ver com os últimos dias, sem nenhuma aplicação na história. Tudo está relacionado aos últimos dias, é futurista. E a gente tem aí a histórica. A histórica
no entendimento dessa escola, esse método daí, encara o Apocalipse como uma profecia simbólica de toda a história da igreja, até a volta de Cristo e os fins dos tempos. E, somando a isso, temos ainda o entendimento de interpretação aí, pós-milenista, pré-milenista, milenistas, amilenistas. E que cada uma dessas linhas é que vai ter entendimento. Que já vive no milênio, que já é o milênio. Outros que o amilenista nega essa ideia de milênio. O milenista vai entender que o evangelho vai indo, vai alcançar, pegando o entendimento ali de Abacuque 2,4, que diz, o conhecimento do Senhor, a glória do Senhor enche toda a terra, e que aí a igreja do Senhor vai vencendo, vai ganhando as pessoas até ganhar todo mundo. E aí a gente tem o pré-milenismo, em que acredita que depois dessa situação de agora que estamos vivendo, então vem aí o arrebatamento da igreja, e nós iremos reinar com Cristo Jesus, que Ele implantará o seu milênio. E outro pós-milenista, que isso vai acontecer depois de todo um sofrimento que a igreja vai passar aqui, vai ser perseguida. Esses detalhes a gente numa outra mensagem, porque eu quero me ater aqui à igreja de Laodiceia. A gente pode discorrer um pouco sobre cada um deles. É só para citar a existência desse pensamento, dessas linhas de interpretação. Mas aqui a igreja de Laodiceia, que é essa igreja que não é morna, que não é fria, que não é quente. Eu quero me ater aqui um pouquinho mais com você nesta igreja, porque de repente você se identifique aí, você possa nesta manhã, pelo Espírito de Deus, sair de uma situação de indiferença e dizer, não, isso aqui diz respeito a mim, e eu quero mudar. Então o Espírito Santo me ajuda. A carta à igreja de Laodiceia é apresentado aí a palavra do Senhor, verso 14, dirigindo ao anjo, ao pastor daquela igreja. Assim diz ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve. E isto diz o Amém. Quem é o Amém? Jesus. É o primeiro e o último. É aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isto diz o Amém, isso diz a testemunha fiel e verdadeira. Que é a testemunha fiel e verdadeira, o Senhor. O princípio da criação de Deus, que é esse, o Senhor. E o que é que o Senhor está dizendo? Eu sei as tuas obras. Jesus, o Senhor conhece a mim, conhece a você. Lá o salmista no Salmo 139 diz que ele conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso deitar, o nosso andar. Antes que ainda viéssemos a existir, antes que houvesse um dia sequer, todos os nossos dias já estão registrados no livro do Senhor. Porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Isto diz aquele que é o Amém, a testemunha fiel verdadeira, o princípio da criação. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara se fosse frio ou quente, tivesse uma posição, ou fosse frio, ou então fosse quente. Mas não é nem frio e nem quente. Isso retrata muito bem a igreja de Jesus Cristo e a sua indiferença com relação a isso. Gente, 1 ano de pandemia, não há um quebrantamento. Não há um quebrantamento. Você vai ter uma ou outra pessoa. Eu estou falando de um quebrantamento de toda a igreja. Está quebrantada ali, se prostrar. Orar de joelho é quando você dá aqui do púlpito, pessoal do louvor, pastor, uma direção. Irmãos, vamos aqui nos humilhar, vamos fazer aqui uma oração de joelho. Mas o lançar-se, o jogar-se por terra, em uma atitude de humilhação, levado por um arrependimento, um pranto de dentro, não algo
parecendo um teatro, mas verdadeiro, não temos visto. Não temos visto. Isso na igreja do Senhor, em toda a terra, nem no Brasil, e não temos notícia de nenhum outro lugar no mundo também não. Não há notícia. Não há notícia. Então, estamos sim indiferentes. Parece que não está acontecendo nada. E a grande mídia fica apresentando estatística por interesses ideológicos e políticos. Só mostra o número que morreu, e para celebrar, para causar mais terror ainda, mais pânico. Em São Paulo foi, segundo as estatísticas lá, não morreu ninguém de dengue esse ano que passou. Não morreu ninguém de dengue em São Paulo. Mas tudo isso assim acontecendo, a gente falando para nós da espiritualidade, como se fosse nada a ver conosco. Versículo 16 de Apocalipse 3, falando da igreja de Laodiceia: assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Cuidado, aqui a gente tem que tomar posição. Não dá para ficar morno o tempo todo, não dá para ficar indiferente o tempo todo. Porque não se tem uma posição, não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Ah, pastor, Deus é misericordioso, Deus amoroso mas Ele dá tempo para que cada um se arrependa. Inclusive, para muitas dessas igrejas aqui, o Senhor dá um tempo para que se arrependesse. Nós percebemos isso na trajetória pelo deserto. Há um determinado momento que o Senhor fala, há várias razões porque aquele povo se demora ali pelo deserto. Tem a razão deles terem passado 40 dias e trazerem 10 dos espias trouxeram um relatório realístico e pessimista, e o Senhor disse: para cada dia que ficaste lá espiando a terra, 1 ano, e aí a gente tem os 40 anos por disciplina. Mas tem também um outro momento que o Senhor vai falar que, e Deus ainda é onisciente, sabe todas as coisas, para que se chegasse o tempo das nações que ali estavam numa dimensão de pecado e iniquidade, para que o Senhor então fizesse a devida justiça e não cometesse injustiça, que Deus não é injusto. Então há um tempo. Há um tempo. Aqui mesmo em Apocalipse 22:11 diz assim: olha, quem é santo, santifique-se ainda. Quem é santo, santifique-se ainda. Santifique-se mais. Santifique-se ainda. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é santo, seja santificado ainda. Se santifique ainda mais, faça justiça ainda mais, se limpe ainda mais. Mas você quer viver na sujeira? Então, pratique mais sujeira ainda, mas um dia chega. Então, porque não és quente nem frio, vomitar-te-ei. Vomitar-te-ei. Misericórdia. Eu sei que você não quer ser vomitado, eu não quero, nenhum de nós queremos. E aí o Senhor então fala da sua riqueza, da riqueza que aquela igreja achava que tinha. Aquela igreja achava que estava tudo bem. É o retrato da igreja do Senhor Jesus hoje. Acha que está bem. Como dizes, assim pensava a igreja de Laodiceia. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, de nada tenho falta. E não sabes que és miserável, pobre, cego, nu. E aí, queridos, para essa igreja, que você olha assim e diz: aqui não tem mais jeito, o Senhor dá um conselho. Eu queria que você tomasse esse conselho para si nessa manhã. Deus dá um conselho. Esse conselho está aí no verso 18. Aconselho-te
que de mim compres ouro provado no fogo, outras versões dizem refinado no fogo, para que te enriqueças. Porque a verdadeira riqueza é a do céu, não é da terra. Vestes brancas para que te vistas. Essas vestes aqui cobre um corpo físico, mas não cobre uma alma, não cobre o espírito, não cobre a nossa vida na dimensão moral, espiritual. Só o Senhor tem as vestes. No livro de Zacarias, no capítulo 3, o Senhor ordena um anjo que vá e troque as vestes sacerdotais do sacerdote, sumo sacerdote. Ele estava com vestes sujas. E é evidente que ali não está falando de vestes sujas numa dimensão física, mas espiritual. Então ali o anjo vai e repreende Satanás, que estava fazendo uma oposição na mão direita. Porque onde há pecado, há enfraquecimento. O pecado tira a força da igreja. O pecado enfraquece a igreja. O pecado enfraquece o crente. O pecado amordaça. O pecado neutraliza. E a igreja de Jesus precisa estar lavada. Por isso Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, lá em Éfeso 5, verso 23, fala do poder da palavra que lava. João fala do sangue que nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. 1 João 9. Jesus orando por toda a sua igreja, em toda a história, em todo o tempo. Lá em João 17, ele diz: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus nos lava, nos limpa, nos santifica, nos alimenta, nos fortalece. Por isso precisamos ler a palavra, nos lavar na palavra, nos banhar na palavra. E aí, este sumo sacerdote, de Zacarias 3, ele é então, o anjo do Senhor repreende Satanás, que estava fazendo uma oposição, e aí troca as vestes dele. Muda a mitre também, né, que colocava na cabeça, que estava suja, e aí a gente tem um sacerdote agora vestido corretamente, com as vestes limpas. Que você, eu, nós possamos nesta manhã aceitar aqui esse conselho do Senhor. E pelo sangue de Jesus comprarmos deste ouro refinado no fogo, purificado no fogo, para que possamos nos enriquecer. Ei, é se enriquecer dele, se enriquecer de Deus, se enriquecer do seu amor, se enriquecer da sua graça, se enriquecer da sua bondade, se enriquecer da sua santidade, se enriquecer do Senhor, daquilo que Ele é. Nós somos seus filhos, precisamos trazer nosso DNA, expressões da sua marca, da sua vida. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado no fogo, ou purificado no fogo, para que te enriqueças. A igreja de Laodiceia achava que era rica de bens materiais, sendo pobre, miserável, cega e nua. Ela achava que enxergava, mas era cega. Achava que estava bem vestida, mas estava nua. Achava que estava rica, mas estava pobre. Porque a verdadeira riqueza é ser rico de Deus, ser rico do seu Filho, ser rico do seu Espírito, ser rico da sua palavra, ser rico da graça, ser rico do seu amor, e ter a vida como expressão da vida do Senhor, e ser identificado como filho de Deus. Em João 13:35, Jesus disse que os seus discípulos seriam identificados como seus discípulos pelo amor. Pelo amor sereis identificados como meus discípulos. É pelo amor. Então aconselho que de mim compres ouro refinado no fogo, provado no fogo, para que te enriqueças.
vestes brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez. Que nesta manhã nós possamos pegar este segundo conselho aqui do Senhor e dizer: Jesus, pelo teu sangue, nos dá dessas vestes brancas. Ministre sobre mim as tuas vestes brancas, Jesus, para que não seja manifesta a vergonha da minha nudez. E eu peço a ti nesta hora, Senhor Jesus, enriquece toda a tua igreja na face da terra, enriquece no teu espírito. Oh, Senhor, sopra dos quatro ventos do teu espírito, gerando arrependimento. Oh, Senhor, só o Senhor pode fazer isto. Veste a tua igreja, começando da minha vida, na segunda igreja batista aqui em Tapetinga, a tua igreja em Tapetinga, porque a tua igreja são os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ah, Senhor, unge, nós aceitamos o teu conselho nesta manhã, unge os nossos olhos com o teu colírio, para que nós possamos enxergar e discernir, Senhor, quando as pessoas estão cegas por questões políticas, ideológicas, não conseguem ver o cumprimento da palavra. Meu Deus, que as pessoas estão brigando por seus ídolos políticos e não conseguem ver o que diz a tua palavra. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, nos perdoe. O Senhor diz no verso 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Seja zeloso e arrepende-te. Senhor, nesta manhã eu peço a ti, gera em nós arrependimento e nos arrependeremos. Gera arrependimento em toda a tua igreja na face da terra, e a tua igreja se arrependerá. Ah, Senhor, ministra conversão e todos converterão a ti. Oh, Senhor, o homem perdido de si mesmo não tem como ser achado, mas tu és o Senhor que acha, que busca. O Senhor diz no verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Senhor, bate a porta de cada coração, de maneira tal a sensibilizar o indiferente, o morno. Bate, Senhor, a porta de maneira tal a que cada um possa abrir a porta do seu coração, a fim de que o Senhor entre e possa haver uma comunhão íntima contigo. Senhor, queremos ser os vencedores e não os perdedores. Assim como o Senhor venceu e se entrou no trono com o seu Pai, nós também queremos, Jesus, vencemos e sentar no trono com o Senhor, pois assim está escrito: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Oh, Senhor, abre os ouvidos espirituais de cada um, para que possa ouvir o que o teu Espírito diz nesta manhã à tua igreja. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais. Abre, Senhor, os ouvidos espirituais de cada um. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meu Deus, a tua palavra diz em Efésios 1, e eu creio que o Senhor nos elegeu em ti antes da fundação do mundo. Eu creio, Senhor, eu clamo a ti nesta hora pelos eleitos. Eu clamo a ti nesta hora pelos eleitos que estão mornos, que estão frios, indiferentes. Senhor, sopra dos quatro ventos sobre toda a tua igreja na face da terra, para que nós possamos buscar a tua face, se arrepender, se converter, e o Senhor então ouvir dos céus, perdoar os pecados e sarar toda a terra. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.